dia, pessoal! Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Se você está chegando agora e está gostando das nossas histórias, não esqueça que aqui embaixo no box de informação nós temos a playlist com todas as histórias. E, gente, olha, é tanta história que a gente está deixando série de Netflix no chinelo, tá? Porque já são mais de 600 vídeos. Bom, vamos começar com a nossa história de hoje. Se você também quer mandar sua história pra gente, daniresponde@hotmail.co.uk. Todos os links, tudo que você precisa tá aqui na descrição do vídeo. Mas vamos à história de hoje. Ai, gente, sério que chegou assim, me dá arrepio na história dela de hoje. Porque tem tantos pontos assim... Bom, eu vou ler e a gente vai comentar. Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 28 anos e vou contar a história, minha história pra você, vai ser libertador. Bom, vamos lá, quando começa pela infância dela, ela resumiu um pouco aqui. Na verdade, eu fui criada por duas tias e as chamo as duas de mãe. Tenho total gratidão pelas duas. Uma se chama Vânia, a outra Maria. Minha mãe Maria tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. Minha avó paterna morreu jovem, então ela praticamente terminou de criar minha mãe, Vânia. E era assim, as duas mães. Então ela tem 2 tias que viraram 2 mães dela. A minha mãe Maria saía para trabalhar e deixava os filhos com a minha tia Vânia, que é a mãe, né, que ela chama também, em casa para cuidar. Quando eu cheguei na família... A minha mãe Vânia já era casada com um policial e estava grávida do seu primeiro filho. Até que um dia Maria foi trabalhar e viu meu pai comigo nos braços, bêbado, tentando me dar para alguém na rua, para que alguém me criasse. E ninguém queria. Tive uma tia que até me quis, ela sempre me disse isso, mas o meu tio na época não permitiu. Minha mãe, Maria, viu aquela situação e acabou me levando para casa. Sempre fui muito amada pelas duas, sendo que minha mãe, Vânia, sempre foi a mais bruta. Eu até brinco que uma bate e a outra passa a mão. Bom, principalmente quando ela era casada. Sabe, Dani, acho que meu tio era louco. Apanhei muito por causa dele. E ela aceitava cada coisa que, meu Deus. Teve um episódio que eu nunca vou esquecer. Uma vez meu irmão aprontou alguma coisa, eu nem lembro o que foi, tínhamos uns 10 anos. E o meu tio, né, que é marido aí que ela chama de mãe, para puni-lo, fez ele na padaria comprar pão completamente nu. Gente, que ridículo, né? Imagina o trauma que esse menino, que lógico, hoje ele já deve ser um homem, se era da idade dela, deve ter 28 anos, mas o trauma que não deve ser para ele é lembrar disso. Porque é um vexame, né? Para um rapazinho de 10 anos... nossa, não gosto nem de pensar. Dani, pra mim aquilo foi um absurdo. E a minha mãe não fez nada. Depois minha mãe Vânia teve outra filha. Enfim, eu fui criada entre 5 irmãos. Sempre estávamos juntos porque morávamos praticamente na mesma casa. Trabalhávamos juntos. Tínhamos brigas como todos os irmãos. Não tínhamos uma vida de luxo, mas também não faltava nada. Bom, da minha família materna eu não conheço ninguém, ninguém mesmo. Isso porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe. Então quando eu nasci, ela me deixou com meu pai e foi embora, levando apenas minha irmã de 3 anos. Sempre soube dessa história, porque minha mãe Maria sempre me falou a verdade. Ela sempre me falou que meu pai era um monstro com a minha mãe, que batia muito nela. Que ela era uma mulher muito batalhadora, que só me deixou porque realmente ela não tinha condições, mas eu não sei ao certo. Bom, minha mãe biológica tinha apenas 17 anos quando isso tudo aconteceu. Quando eu fiz 13 anos eu comecei a ter muita vontade de conhecer minha mãe biológica, mas a minha mãe Vânia, ela sempre foi muito ciumenta e me falava o seguinte: se você a procurar vai ser como um dedo que cortei e joguei fora. Depois essa vontade acabou passando. Na verdade, eu tenho muita vontade de conhecer minha irmã, que hoje deve ter 31 anos, só sei o primeiro nome dela, Angélica. Eu não vou nem comentar, assim, vocês sabem que eu não gosto de julgar, né?
Mas, sinceramente, se seu pai era um monstro alcoólatra, como que a sua mãe deixou você com ele? Eu não consigo entender, cara. Eu teria, sei lá, dado num orfanato, alguma coisa, mas não deixar com um homem que, se ela fugiu, né, de um homem desse, por ele ser um monstro, como deixar uma criança? Porque a gente já deu tantas barbaridades aqui de pai com filho que, sinceramente, eu não consigo entender. Bom, aí ela fala a pior fase da minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu estava no início da minha adolescência. Eu tinha uma amiga que sempre eu estava com ela. Ficávamos sempre nas esquinas conversando, até que um dia ela me disse o seguinte: Alice, o Fusca quer ficar contigo. E perguntei a ela quem era esse cara. E ela falou que era um cara que fazia parte de uma torcida. Tipo, ele era bem conhecido no meio dessa torcida e várias meninas queriam ficar com ele. Mas não me interessei, pois eu sabia que ele usava drogas e aprontava muito. Eu tinha uma vida mais calma, estudava, pois eu amava estudar. Eu estava na fase de namorinhos, começando a curtir. Mas ele era insistente, sempre passava pela minha rua e eu fingia que eu não via. Até que um dia estava indo com essa minha amiga numa lanchonete e ele chegou. Já tinha se passado um mês que ele insistia, então resolvi aceitar. Ele estava de bicicleta, sentei e fomos para um lugar mais calmo e acabei ficando com ele pela primeira vez. Foram uns beijinhos, não gostei do beijo. O jeito dele não me agradava. Enfim, pedi para ir embora, pois minha mãe logo ia sentir minha falta. Ele me deixou perto de casa e pronto. Depois dessa primeira vez, demorei quase um mês para ficar com ele novamente. Sabe, eu não queria mais. Em toda esquina que eu passava, ele estava lá. Então um dia ele me chamou para sair e acabei aceitando, pois essa minha amiga ficava com um amigo dele. E achei que seria legal. E foi. E assim as coisas foram acontecendo. Eu não gostava dele, mas adolescente adora uma aventura. E no momento ele me proporcionava isso. Sempre saíamos em grupo, mas algumas atitudes dele começaram a me incomodar. Teve uma vez que fomos numa casa noturna, sempre gostei muito de dançar, e ele não. E quando eu estava ali dançando, minha amiga estava dançando com outro carinha, eu senti ele puxar meu cabelo por trás. Eu não entendi aquilo, virei e perguntei se ele estava louco. Ele olhou pra mim e disse que eu estava dançando com outro cara. Dani, até hoje eu nem sei quem é esse cara. Bom, eu sempre andava com dinheiro porque eu trabalhava na praia com a minha mãe e eu sempre tinha uns trocados. Então eu peguei um táxi, fui embora e deixei ele lá. Depois dessa briga eu não queria saber dele. Ele ia na minha casa e eu sempre inventava uma mentira, mas ele não desistia. Até que um dia eu acabei aceitando novamente. Nesse tempo que eu ficava com ele, eu era virgem e eu nem pensava em perder minha virgindade. Minhas amigas da minha idade já tinham vida sexual ativa, mas isso não fazia parte dos meus planos, né? Eu tinha muito medo de engravidar cedo. Bom, se passaram 6 meses entre idas e vindas, eu fugia muito dele. Acho que era um aviso. Em um domingo eu não fui trabalhar na praia, ele me ligou e me convidou para almoçar na casa da mãe dele e assistir um filme. Acabei aceitando, almocei e depois fomos assistir esse filme. Na metade do filme ele me beijou e começou a passar a mão em mim. Até aí tudo bem. Só que ele começou a se empolgar e eu falei que eu não queria transar. Eu era bem magra e ele super forte. Eu tinha acabado de fazer 16 e ele 22. Eu estava de vestido, ele se jogou por cima de mim, conseguiu me prender de uma forma que eu não conseguia sair e acabou tirando a virgindade dela, gente. Eu comecei a gritar e ele não parou. Eu só chorava. Depois que ele terminou, levantei, saí chorando muito e corri para casa. Não contei a ninguém. Não contei a ninguém o que de fato tinha acontecido. Minha mãe notou que eu estava estranha e me perguntou o que era, mas eu disse que não era nada. Bom, mãe sente as coisas, né? Naquele dia minha mãe falou pra mim que não queria ver eu com aquele menino novamente. Eu senti tanto ódio dele que eu não queria nem ver a cara dele na minha frente. Eu me senti um lixo.
Até hoje eu choro quando eu me lembro desse fato. Se passou um mês e minha menstruação não veio. E meu desespero aumentou. Ele não desistia de mim, sempre estava atrás de mim, onde eu ia, eu encontrava ele. Até que fui falar com ele sobre a minha menstruação que estava atrasada e ele veio com o maior sorriso do mundo e me falou que o sonho dele sempre foi ser pai. Eu chorava e dizia que ele tinha destruído a minha vida, que ele era um doente, então fiz um exame de ultrassom e acusou uma gestação de 6 semanas. Meu mundo caiu. Eu chorava e ele teve a cara de pau de vir me abraçar. Eu empurrei ele e voltei a repetir que ele tinha acabado com a minha vida. Eu estudava, fazia cursinho. Ele olhou para mim e disse: fiz mesmo porque eu quis. Eu sabia que se eu não colocasse um filho em você, você não ficaria comigo. Gente, para, né? Me dá até nervoso. Aquilo foi demais. Saí correndo, chorando para contar à minha mãe. Cheguei em casa com tanta raiva e minha mãe Vânia estava se arrumando para sair. Cheguei com o exame na mão e joguei na cama dela. Ela pegou, abriu e disse: você sabe o que você fez, né, Alice? Eu chorando disse: sim, acabei com a minha vida. Eu não queria, eu odeio ele. Ela me disse: calma, eu vou falar com ele. E eu disse à minha mãe que eu não queria ele perto de mim. Então minha mãe me deu total apoio e não o deixava chegar perto de mim. Passei 3 meses grávida na casa dela e ele continuou insistindo. Mas eu já estava grávida dele, o que eu podia fazer? Então aceitei ir morar com ele na casa da mãe dele. Minha mãe não queria, mas eu disse que a merda já estava feita e eu iria. E fui. Na primeira noite eu chorei muito, foi muito difícil me acostumar com a família dele. Minha família era muito animada, gostava de receber gente em casa. A dele é bem diferente. Mas fui me adaptando. Minha gravidez foi muito difícil, eu enjoava até o 8º mês. Ele me tratava bem, mas eu só vivia dentro de casa. Nem na casa da minha mãe eu podia ir. Era sempre uma briga. Nessa fase as brigas eram mais calmas e eu sempre aceitava que estava errada e tudo se resolvia. Ele era assim, eu não podia usar um brinco, não podia passar um batom. Ai, meu Deus do céu, eu tinha que me vestir igual uma velha. E se eu tivesse uma amiga, com certeza ela era rapariga. Era um inferno. Até vi a primeira agressão física. Foi no Natal. Eu estava com 4 meses de gravidez. Ele no início, ele ia muito pra farra. E eu ficava com raiva, porque eu sempre estava só. E toda vez que eu saísse era uma briga. Então nesse Natal ele acabou saindo com os amigos, me deixou sozinha. E eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe, Maria, estava dormindo, pois ela já tinha bebido bastante. A minha outra mãe tinha saído. Estávamos somente eu e minha irmã mais velha e meus irmãos mais novos. Cheguei e falei que ia dormir lá. E assim fui. Porque devido aos enjoos eu me sentia muito fraca. Quando eu estava dormindo, ele chegou louco no portão às 4 da manhã, bêbado, drogado, batendo na porta. Eu abri. Ele me puxou pelo braço, me colocou no carro e saiu feito um louco. Dizia que ia me matar se eu não ficasse com ele e me deu um monte de murro no braço. Meu braço ficou roxo. E ele me fez pedir desculpas. E eu acabei dizendo que sim, eu tinha errado, porque eu era casada, né? E eu não tinha que ter saído de casa. No dia seguinte, minha mãe Maria chegou lá bem cedo, porque minha irmã contou o que tinha acontecido. E sabe o que eu fiz, gente? Eu vesti um casaco e disse a ela que não tinha acontecido nada. Eu sei que eu fui uma idiota, mas eu pensava assim, eu não casei para me separar. Bom, lá no fundo eu queria que desse certo. O tempo passou, minha filha nasceu e ela foi meu refúgio. Na vida só existia ela, então não me importava com nada. Terminei meus estudos, fiz supletivo, levava ela todos os dias comigo na escola. Quando minha filha tinha 1 ano e 6 meses, decidi que eu iria trabalhar. E claro que ele foi totalmente contra. Eu não quis saber, pois eu já estava cansada de viver presa. Nesse tempo eu cheguei a pesar 45 quilos, fiquei bem magra.
As poucas vezes que eu saía na rua, as pessoas perguntavam até se eu estava doente. Arrumei meu primeiro emprego, mas foi temporário. E logo depois arrumei o meu segundo emprego, no qual já estou nele há 10 anos. Bom, com o meu primeiro mês de salário, eu paguei o aluguel de uma casa sem ele saber. Quando ele chegou do trabalho, falei para ele que eu queria sair dali. Eu morava no quarto dele, sem privacidade alguma. E aos poucos eu ia comprando as coisas para minha casa. Ele me disse que se eu quisesse que eu fosse sozinha. Na verdade, eu não esperava outra resposta dele. Então assim fiz. Esperei ele trabalhar, liguei pro meu irmão e meu irmão foi lá ajudar a carregar minhas coisas. A mãe dele, óbvio, ligou para ele veio correndo e como um louco. A casa era na mesma rua da mãe dele. Ai, amiga, não, aí também eu acho que você vacilou também, né? Então, quando ele chegou, ele disse que eu voltasse para casa. Eu falei que não, que minha casa agora era ali. E ele disse que eu disse que se ele quisesse ele poderia morar comigo. Ele não quis e me fez uma proposta. A gente continua juntos, sendo que em casas separadas. Eu mandei ele sair na hora. Bom, assim fui vivendo, fui comprando minhas coisas, era só eu e minha filha, né? Estava ótimo, mesmo com ele não me deixando em paz. Isso se passou 1 ano e meio, ela na casa dela e ele na casa dele. Nesse período, não me envolvi com ninguém, até mesmo, né? Porque o homem lá não deixava ele em paz. Dani, eu até preferia esse casamento cada um na sua casa. Era ótimo, eu não precisava conviver com ele diariamente. Além disso, ele nunca foi bom dono de casa mesmo. Eu sempre paguei meu aluguel, a escola da minha filha, até que um dia ele chegou na minha casa louco pedindo sexo. Eu não queria, ele insistiu e para ele sair logo acabei fazendo. Só que não tínhamos preservativo, então eu pedi a ele para não gozar dentro. Mas ele gozou. E adivinhe, engravidei novamente. Bom, quando descobri que estava grávida novamente, mudei para uma casa um pouco mais longe da casa dele, mas no mesmo bairro. Minha segunda filha nasceu num parto complicado, pois também foi uma gravidez de risco. Ele assistiu o parto. Quando cheguei em casa, eu ficava sozinha com as duas. Voltei a trabalhar e precisava de alguém para cuidar delas. Então falei com ele. A princípio ele não queria, mas depois acabou aceitando. Eu trabalhava somente 6 horas por dia, então era um período curto. Enfim, o tempo foi passando e quando minha caçula estava com 1 ano e 6 meses, a mãe dele perguntou se eu não queria construir na parte de cima da casa dela. Ele me falou que vamos parar de pagar aluguel, né? Mas ela pagava sozinha o aluguel, né? Aceitei em construir em cima da casa dela. E foi a pior escolha da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, o negócio já tá ruim, horrível. Como que você constrói em cima da casa da mãe dele, minha amiga? É em cima da casa da mãe dele, você vai ficar presa ali, entendeu? Ai, meu Deus. Bom, enquanto construía, fui morar de novo no mesmo quartinho, porque o dinheiro do aluguel acabava investindo na casa. Ele foi demitido do supermercado que ele trabalhava há 6 anos. Juntamos e construímos. Dani, paguei 2 empréstimos, meu salário era todo para casa, sem falar os cartões que eu estourei, todos comprando material. Enfim, a obra acabou e a gente se mudou. No início foi ótimo. Então ele foi roubado e em seguida ele sofreu um acidente de moto. No caso, a moto foi roubada, mas conseguimos recuperar. Depois veio o acidente, onde ele ficou 4 meses sem trabalhar e eu pagando tudo sozinha. Juntei tanta dívida que só Deus. Ele sempre ingrato, agressivo, se estressava por tudo. Eu toda endividada. E quando ele conseguiu receber o seguro, sabe o que ele fez? Eu nem vi a cor do dinheiro. Aliás, eu nem sei o que ele gastou até hoje. Porque ele tinha falado que ajudaria a pagar algumas dívidas com esse dinheiro e eu só descobri que ele tinha recebido porque eu achei uma carta na casa da mãe dele.
A mãe dele apoia ele em tudo. Em 2015 eu resolvi começar a estudar, pois eu precisava ocupar minha mente. A pressão de viver com ele era demais. Nesse período as agressões eram psicológicas. Lembro que ele me ameaçava, dizia que não me mataria de vez, que primeiro ele ia me fazer sofrer muito, sem falar que ele me ameaçava, que se eu me separasse dele, ele tomaria as meninas de mim. Em 2015 comecei a estudar. Fiz um curso de recepcionista. Bom, vocês já podem imaginar que as brigas só aumentaram, né? Teve um dia que ele fingiu que foi trabalhar e foi me buscar no curso sem que eu soubesse. Saí do curso e fui para casa. Quando cheguei na porta, ele me ligou e perguntou onde eu estava. Falei, acabei de chegar em casa. Em 5 minutos ele chegou e já veio me batendo. Eu estava na cozinha terminando o almoço. Ele me empurrou na geladeira e disse que eu não estava no curso. Enfim, minha vida era um inferno. Quando terminei esse curso, iniciei a faculdade de Recursos Humanos. Aí sim, era briga todos os dias. Porque no percurso até a faculdade, o ônibus passava no lugar que tinha vários motéis. E claro que ele dizia que eu não ia para a faculdade nada, que eu ia para o motel. Olha, amiga, eu sinceramente, só de ler essa parte, imaginando tudo que você passou, eu penso que você deve ser uma mulher muito forte. Porque se eu tenho um relacionamento desse, eu não ia ter cabeça para estudar. Eu acho que eu não ia ter cabeça... Gente, sério, eu acho que eu não ia ter cabeça para nada, sabe? Um cara abusivo desse, que eu sabia que eu ia chegar em casa, que ia ter briga, que... Gente, sério, eu não tenho estômago para essas coisas mais, não tenho. Olha, eu tiro o chapéu para vocês que aguentam isso. Bom, minha rotina era assim. Eu acordava às 5h30 da manhã, adiantava o almoço, 6h20 acordava minhas filhas, dava café, colocava elas na escola, ia para a faculdade. Chegava meio-dia em casa, terminava o almoço, arrumava a casa, ficava um pouco com as meninas. Às 5 da tarde eu saía para trabalhar e chegava às 11 da noite. Eu tinha que estudar, limpar a casa, cumprir minhas obrigações de esposa, afinal ainda era casada com ele. Graças a Deus ele não me procurava muito. Então eu ficava muito cansada na minha rotina. Se eu faltasse à faculdade algum dia, ele dizia, tá vendo, rapariga? Hoje não tem macho para te comer, então você vai ficar em casa. Nesse tempo eu tive crises de pressão alta, gastrite, nervosa, dor de estômago, vômito. Era uma espuma gosmenta, sabe? Eu largava do trabalho, eu era operadora de caixa e às vezes eu demorava para sair do trabalho. Pronto, Dani era uma briga. Às vezes ele me dava murro na moto mesmo. Até que falei que eu não queria que ele fosse me buscar mais. Mas então comecei a pagar um rapaz para me deixar em casa. Com muito esforço consegui terminar minha faculdade. Lembro que no dia da minha colação de grau eu não o convidei. E quando cheguei em casa foi uma briga horrível. É claro que eu não iria levar um cara que fez um inferno na minha vida durante a minha faculdade. Enfim, como falei, trabalho nessa empresa há 10 anos. Antes eu trabalhava na pizzaria deles, mas em 2018 fui trabalhar num restaurante, na mesma função, sendo que ganho no dobro do meu salário. Enxerguei ali uma oportunidade da minha libertação. Já fazem 11 anos, fazia 11 anos que eu estava com ele, não aguentava mais. Tantas agressões, xingamentos, sabe, Dani, eu já tinha perdido a vontade de viver. Porque um homem, ele tem o poder de destruir uma mulher. Eu era chamada de vagabunda, rapariga, puta, bactéria, entre outros. Nos últimos anos, eu já não dividia mais a cama com ele. Eu dormia com as minhas filhas e ele no outro quarto. Meu Deus do céu. Bom, quando ele estava muito louco, eu passava a noite acordada, esperava ele sair para trabalhar, então aí eu dormia um pouco. Nesses 11 anos ele fez de tudo que vocês podem imaginar comigo. Rasgou minhas roupas, quebrou meus celulares, era um inferno. Lembro que às vezes eu surtava e pedia para que ele me matasse logo. Eu não aguentava mais, eu preferia morrer ao invés de continuar uma vida dessa. Ele sempre foi um lobo em pele de cordeiro. Na frente dos outros ele era um anjo, por trás um demônio. Então muitas vezes eu gritava e gritava, porque assim ele parava de me encher o saco. Foram tantas coisas que não dá nem para contar aqui. Bom, aceitei essa proposta, mudei de emprego. Antes de receber meu primeiro salário, me libertei de vez. Cheguei da academia,
que mesmo sendo só para mulheres era uma briga infernal todo dia. Então nesse dia cheguei com fome e fui para a cozinha. Sentei e comecei a comer. Ele subiu como um louco e começamos a brigar. Não me lembro muito, sei que o irmão dele subiu e tirou ele de cima de mim. Eu estava com a boca sangrando e na hora eu nem percebi. Foi aí que minha filha mais velha correu, me abraçou e disse: mãe, vamos embora, eu não aguento mais. Então eu fui ao banheiro, tomei banho e passei o resto do dia no quarto. No outro dia, quando ele foi trabalhar, liguei para minha mãe chorando e pedi pelo amor de Deus que ela me ajudasse. Eu não aguentava mais. Minha mãe me deu total apoio. Até aquele momento ela nem sabia de fato tudo o que acontecia. Eu evitava falar. Sabe, Dani, ele sempre foi bom pai, no sentido de cuidar, brincar, mas deixou sempre a desejar na questão financeira. Olha, amiga, eu vou te falar uma coisa, desculpa, mas ele não foi um bom pai. Um homem que faz isso com a mulher na frente dos filhos, que com certeza seus filhos viram muitas agressões, para sua filha chegar correndo e falar: mãe, vamos sair daqui, eu não aguento mais. Esse homem não é um bom pai. Porque se ele fosse um bom pai, ele respeitaria a mãe das filhas dele e as filhas dele. Se ele não quisesse mais ficar com você, que separasse, que saísse de casa, mas não te agredir na frente delas. Então, desculpa, esse homem pra mim não é um bom pai. Bom, o difícil era o jeito dele comigo, né? Tudo era uma briga. Eu não podia fazer nada. Desses 11 anos que eu vivi com ele, nem meu aniversário nunca comemorei. Finalmente a separação. Me separei e fui morar com a minha mãe. Primeiro porque eu não tinha nada, tive que começar do zero. E segundo por questão de segurança. Ele sempre dizia que, né, que se eu não ficasse com ele ia me matar. Ele não saía do meu pé. Para piorar, minhas filhas não se adaptaram com a minha família. Até mesmo porque o contato delas com a minha família era mínimo, né? Passei uma semana sem dormir porque minhas filhas passavam a maior parte do tempo na casa dele. Com 2 meses aluguei uma casa, comprei o básico que precisava e fui morar. Dani, eu não tinha paz. Primeiro por causa da distância das minhas filhas. Eu tinha que trabalhar igual uma louca para poder pagar os móveis que eu tinha comprado, o aluguel, a escola das minhas filhas e todas as despesas de uma casa. Ele ficava me seguindo por todos os lugares. Ele foi atrás de todas as minhas amigas, familiares, falou absurdos de mim, disse que eu me separei porque eu queria quengar, que ele nunca me bateu. Foi na porta do meu serviço várias vezes, fez escândalo. Cheguei a dar parte dele, mas não segui em frente. Muita gente me criticou, mas eu pensei nas minhas filhas, porque a vida delas também estava um inferno. E imagino o pai sendo preso ainda. Bom, por causa das constantes ameaças, me mudei novamente para uma casa bem menor, mais cara, mais perto da casa da minha mãe. O que foi bom, pois as minhas filhas passaram a conviver mais com a minha família. E como eu cresci naquela rua, todo mundo me conhecia. Então ele não ia muito na minha porta, porque os vizinhos ficavam atentos. Bom, assim as ameaças continuaram por telefone. Procurei a Defensoria Pública para pedir ajuda, porque como trabalho à noite, eu saía para trabalhar e deixava as meninas com a minha mãe. Ele ia até lá e pegava as minhas filhas. Ele dizia: você que escolheu deixar sua família, rapariga, então você tem que sofrer. Todo dia eu tenho que buscar minhas filhas às 6 da manhã. Dani, passei mais de 1 ano e todo dia ele me xingava. Às vezes eu ficava calada. Às vezes eu também fazia barraco, porque ninguém apanha tanto, né? Ele foi chamado na defensoria. Chegando lá, ele fez um show, disse que eu era irresponsável, falou um monte de besteira. A psicóloga estava lá, chamou a atenção dele e disse que ele tinha que me respeitar. Eu fui para determinar os dias, né, que as meninas iam ficar comigo e os dias que iam ficar com ele. Uma guarda compartilhada. Então, de segunda a quinta, elas ficariam comigo, já que sou eu que busco na escola, e nos finais de semana com ele. Ele não aceitou. Disse que sempre cuidou delas à noite, que eu fiz a minha escolha e eu abandonei a família. Bom, Dani, e assim está até hoje. Todos os dias eu preciso acordar e buscar a menor e levar as coisas da mais velha.
Isso quando ele não surta e não quer as duas lá. Nesse período conheci um rapaz que me faz muito bem, sou muito grata a ele, né? Ele chegou a perseguir esse rapaz, óbvio. Nossa, cheguei a achar que eu ia ficar louca. Eu só chorava, porque não é fácil lidar com um homem assim. Eu nunca tive medo dele. Tive medo sim que ele fizesse algo com o rapaz que estava comigo. Como falei, esse rapaz foi fundamental para mim. Ele me fez sentir aquela sensação de adolescente, aquele frio na barriga. Me apaixonei por ele, mas não deu certo. Dani, já se passaram 2 anos desde que eu saí de casa. Hoje eu moro numa casa um pouco maior. Comprei, paguei todos os meus móveis. Minhas filhas estão super adaptadas. Eu não sou completamente feliz. Ainda tenho muitos atritos com ele. Afinal, ele jurou que nunca vai me deixar em paz. Eu tento não me importar, mas não tem como. Eu durmo hoje à base de calmantes. Até mesmo porque na maioria das vezes eu durmo sozinha. Com essa separação, acabou vindo certo distanciamento das minhas meninas. Às vezes eu penso até em entregá-las de vez para ele, sabe? Porque essa rotina é muito cansativa. E dói demais não poder dormir com elas. E sem falar que ele ficou com tudo. Então as coisas delas estão todas lá porque eu nunca peguei. Mesmo assim, minha vida está bem melhor. Hoje comemoro meu aniversário todos os anos. Tento sair ao menos uma vez no mês com meus amigos. Sempre faço algum passeio com as minhas filhas. E pretendo voltar a estudar, pois eu sinto muita falta. Um grande beijo. Ela trocou todos os nomes da história. Ai, amiga, eu não sei nem o que te falar, cara. Deve ser um inferno ter um homem desse atrás da gente, né? 2 anos de separada. Aí é aquela parte que o cara começa a usar os filhos, como ele tá usando as filhas dele pra te atingir. Olha, eu acho assim... eu grifei várias partes aqui que eu queria falar com você, que foi a parte do seu irmão, que eu achei completamente insano isso. Mandar o menino nu pra padaria com 10 anos de idade. Meu Deus do céu. Fico imaginando o trauma que esse menino tem, né? A segunda parte, ele foi escroto desde o início. Desde o dia que ele falou pra você assim... Ele praticamente te estuprou, né? Ele praticamente não, ele te estuprou. Não foi com o seu consentimento. Então, pra mim, já começou daí. A sua história já começou toda errada. Você já sabia o verme que você estava se envolvendo. E ele falar, se eu não colocasse um filho em você, você não ficaria comigo? Cara, eu não ficaria com um homem desse, mas nem amarrada, tá? Não sei quais foram suas questões na época. Até entendo por você ter... como que se diz, ter talvez sido criado pelas suas tias, já ter aquela coisa da rejeição do seu pai, querendo ou não, da rejeição da sua mãe, que ela também te deixou para trás. Então, você queria a sua família, né? Por você ter crescido, mesmo com todo o amor das suas tias, mas eu imagino que isso sempre foi uma questão para você. Então, você deixa muito claro que você fala assim... eu não queria morar na casa da mãe dele, mas eu falei com a minha mãe, a merda já tá feita. Não, você não deveria ter ido, você poderia ter continuado na casa da sua mãe. Eu tenho certeza que você teria criado muito bem a sua filha sozinha, bem melhor do que talvez tudo que você passou com ele. Mas claro, isso já aconteceu, é passado, não tem como voltar atrás. Mas eu só tô falando assim, você teria assim, gente, a gente tá falando da história dela que já passou, mas se você tá numa situação igual, sei lá, você tá grávida de um cara, sabe que o cara não presta, mas eu vou porque eu tô grávida, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, porque a coisa só tende a piorar. Então eu entendo que você queria a sua família, porque por mais que as suas tias te criaram, talvez você não teve aquela, né, aquela coisa, minha mãe, meu pai, né, porque não deve ser fácil o que você passou, mesmo que foi quando criança, você não conhece a sua irmã, então você tem toda uma questão familiar por trás, não é, que ela quis, não, eu sei que tem toda uma questão familiar por trás, mas sim, eu acho que aqui você tinha a chance sim de não ir, entendeu? Aí você fala assim, Dani, eu pensava, não casei pra me separar. Gente, separações acontecem todos os dias. Como eu tô dizendo aqui, era uma questão pra você, né? A sua história já passou, mas a gente gosta de falar aqui das questões, por quê? Porque às vezes tem alguma menina passando a mesma coisa
e a gente coloca a cabecinha dela para funcionar. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém casa para separar. Ninguém vai para uma igreja, se veste de noiva, faz uma festa pensando, ai não, porque daqui a 5 anos eu vou me separar, ou daqui a 10 anos eu vou me separar. Não! Todo mundo casa pensando em ficar com aquela pessoa. Só que não é a realidade. Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. E hoje em dia, pra mim, eu acho que o importante é você ser feliz. Você não tem que estar com uma pessoa porque, nossa, eu casei, casamento é pra sempre, o que as pessoas vão falar? Não, isso aí, minha filha, é coisa de antigamente, né? Nossos avós. Mas para, né? Aí depois, amiga, você aluga uma casa na mesma rua da mãe dele, amiga. Pelo amor de Deus, era pra você ter... Gente, era pra você ter caído fora dali, ficado bem longe, né? Bom, aí outra questão... Você foi construir em cima da casa da mãe dele. Gente, isso já... Aqui no canal já tivemos várias histórias assim. O negócio não tá bom. Aliás, eu não sei se eu construiria na casa, em cima da casa da mãe dele, nem se a coisa tivesse boa. Porque assim, eu não sei o dia de amanhã. E gente, na hora, imagina, quando o casamento já tá bom, você não conhece a pessoa, imagina o casamento já estando uma perdição igual era o seu. Aí você vai lá e investe todo o seu dinheirinho na casa da mãe dele, amiga. Não, mas não construiria mesmo. Pagar aluguel. Hoje aí, ó, ele ficou com a casa, ele ficou com tudo, porque, óbvio, para você ter paz, você teve que sair de lá. E foi a questão de várias meninas que já mandaram história pra gente aqui, que construíram no sobradinho, no quintalzinho, no terreno, na laje, no não sei aonde da mãe dele, e quando se separaram, elas, para ter paz, saíram. E eu faria como você também, para ter paz eu também ia sair, mas a questão é que não devia nem ter construído lá, né? Bom, aí, 11 anos você aguentou esse homem, gente. 11 anos. Muito tempo, muito tempo. Aí você diz aqui, Dani, ele rasgava minha roupa, quebrava meu celular, né? Você surtava. Então isso tudo eu imagino que suas filhas vissem. Eu não acredito que esse homem surtado, do jeito que ele esperasse as meninas estar fora de casa para ir sim. Não, eu acredito que ele fazia tudo na frente delas. E hoje, sinceramente, lendo o seu e-mail, me volta muito lá na história do seu pai, que batia muito na sua mãe, que era um louco surtado, e sua mãe acabou saindo de casa levando sua irmã e sem levar você. E hoje você fala, Dani, eu até penso em, sei lá, deixá-las de vez com ele. Você está repetindo a sua própria história. Então eu não faria isso. Eu iria sim, voltaria na justiça, levaria todas as provas, vai filmando tudo que você puder, todas as ameaças que ele te fizer. Suas filhas são pequenas ainda. Se você vê isso, né? Se você via isso em casa, você e ele, eu não acredito que ele esteja diferente somente com elas. Então, muito cuidado. Eu acho que você deva sim, na justiça, pedir sim uma guarda compartilhada. Eu sei que você deve estar exausta, esse negócio de você trabalhar até a noite, depois ter que ir lá buscar, papapá. Mas que vocês achem, procure advogado, que vocês achem a melhor maneira para vocês. Entendeu? Porque elas não têm que estar dormindo lá todos os dias, sabe? Elas são crianças. O que impor para elas, pode ser que no começo vai ser difícil, mas elas vão se adaptar, tá? Então, muito cuidado se você não tá repetindo sua própria história, deixando... Porque, gente, sério, como é que você vai deixar suas meninas com um surtado desse, com um doido desse? Quando é um pai normal, se é um pai ok. Nossa, Dani, ele é super trabalhador, ele é assim... Mas o cara que fez tudo isso com você... Eu não teria coragem, sinceramente, de deixar meus filhos na mão dele assim, não. Bom, é muito triste, sabe? Saber que tem histórias assim, que tem pessoas que vivem isso por tantos anos. A gente sabe que tem muitas. É triste, Ai, não sei nem o que te falar.
Bom, esse cara é um perturbado, né? E como eu disse, vocês têm um vínculo que são 2 filhas. E eu não sei, cara, ele vai tentar usar isso contra você por muito tempo. Infelizmente, o que eu vejo é ele tentando usar, né? Porque tem as meninas, ele deve ter um certo poder sobre essas crianças para elas estarem querendo dormir lá, sei lá, ficar lá. Então, assim, deve ser muito difícil para você. Por isso que eu tô te falando, procure uma ajuda jurídica, uma advogada, faça essa questão direitinho no papel. Ele tem que dar pensão, entendeu? Você não fez filho sozinha, ele tem que dar pensão, ele tem que ajudar. Talvez seja por isso que ele não quer que as crianças fiquem com você. Então, faça essa questão direitinho para que as suas filhas não fiquem com trauma lá na frente. Porque se a mais velha um dia veio e disse, mãe, vamos embora, eu não aguento mais isso, eu não acredito que agora ela esteja querendo ficar na casa do pai, né? Então tem algo meio estranho aí, sabe? Que eu acho que você deveria averiguar direitinho, tá bom? Bom, gente, é essa a história de hoje. Infelizmente, o que essa Alice passa, muitas passam, mesmo depois da separação, tem que aguentar ofensas, principalmente quando você tem filhos, né? Aí você tem que aguentar. É o pai do seu filho fazer o quê? Né? Ele vai ver, ele quer estar perto, não sei se é tanto por amor, mas para prejudicar a própria mulher do que talvez por amor, não dá para entender muito, mas que você fique bem, continue trabalhando, sim, estude o máximo que você puder, quanto mais você puder crescer na sua vida, melhor para você, que venham muitas coisas boas para você e pense muito nesse assunto quanto às suas filhas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!